Governador, primeiramente, muito obrigado pela entrevista. É um prazer receber o senhor aqui. Eu iniciaria sem fugir do que vem se falando desde a semana passada. Eu queria saber do senhor o seguinte: passado uma semana, hoje está completando uma semana, como é que está a repercussão ainda da sua entrevista na qual o senhor assumiu ser gay? Olá, Everton, Virgínia, os amigos aqui da Rede Tribuna do Norte. Olha, é natural que se tenha uma repercussão, né? Eu imaginava que teria, não sabia que seria tão grande, até porque, faço questão de deixar claro, eu nunca criei um personagem, eu nunca disse que não era, desde pelo menos o momento que eu mesmo me entendi, né, gay, porque nós somos criados dentro de uma cultura que nos faz acreditar que isso é errado ainda, né? E aos poucos a sociedade vai evoluindo e entendendo que isso deveria ser uma não questão, mas por enquanto ainda é. Portanto, né, declarar publicamente a minha orientação sexual é um fato, né, mas aos poucos as pessoas vão entendendo isso. Recebi muitas mensagens de apoio, de carinho, demonstrações até emocionadas, assim, de o quanto que isso tocou na vida de muitas pessoas e suas famílias, né? Gente que não tocava no assunto dentro de casa, gente que tinha brigado com o irmão por conta deste tema, né, dentro das suas casas, e que se reconciliaram. Então, fico feliz de ter tocado de alguma forma na vida das pessoas. Embora eu ache, né, que a política deva ser mais sobre o que a gente pode fazer para tocar na vida dos outros. Entendo que a minha orientação sexual ela toca na minha vida. Mas no momento que eu ocupo uma função relevante como governador do estado, do Rio Grande do Sul, falar sobre a minha orientação sexual também toca na vida das outras pessoas, e eu fico feliz de ter tocado na vida de muitas pessoas para melhor, no momento que elas, talvez por algum exemplo, possam entender um pouco melhor sobre o assunto. Após a entrevista que o senhor concedeu na semana passada, alguns cientistas políticos, análises políticas feitas por vários veículos no país, eles apontam aí que essa sua declaração poderá ter um impacto direto aí nas eleições de 2022, caso o senhor aí se consolide para disputar a presidência da República. Que análise que o senhor faz dessa declaração nesse perfil político com vista a 22? Eu me coloquei nesta condição de falar publicamente a respeito do tema, preocupado justamente de falar sobre isso antes de chegar qualquer discussão eleitoral mais incendiando, vamos dizer assim, o cenário todo político, né? Nesse momento ainda a discussão política eleitoral é mais distante para a população em geral, está mais numa classe política mesmo, nos analistas políticos, é menos junto à população em geral. Não falar sobre isso deixaria um assunto sendo tratado por adversários como se tivesse algo a esconder. E eu não tenho nada a esconder, né? Isso não é nada de errado. Eu me orgulho, né, de ser quem eu sou e me apresentar do jeito que eu sou para a população. Não tem nada de errado. De errado tem eles a esconder, outros aí que escondem rachadinha, mensalão, petrolão, superfaturamento de vacinas, eles têm outras coisas a esconder. Eu não deixaria que tentassem fazer crer que eu tivesse algo a esconder, ainda mais sem ser algo de errado. E por isso resolvi falar neste momento, mas sem um cálculo eleitoral qualquer, como tentam fazer alguns críticos acreditar, justamente porque está distante da eleição. Falei disso antes, né, de que se incendiasse o debate eleitoral, e espero que isso possa ser enxergado com a naturalidade, principalmente demonstrando a minha preocupação aqui de transparência, de integridade na forma como me apresento para a população. Se isso vai, de alguma forma, repercutir eleitoralmente, positivamente ou negativamente, isso é menos relevante para mim. O importante é que eu possa me apresentar do jeito que eu sou para a população. De toda forma, governador, o peso da sua declaração na semana passada, ele o colocou mais próximo da opinião pública, né? Até então, o senhor é um governador de um estado importante na região sul do país, mas na hora em que o senhor deu aquela declaração, a gente percebe que o seu nome entrou no jogo. Dá alguma visibilidade, né, Virgínia? Não foi buscando essa visibilidade, né, que eu fiz, mas que bom que o Brasil começa, né, a poder falar mais sobre amor do que sobre ódio, né, porque a política está tão cheia de ódio, de radicalismos, né, de tentativa de destruir o outro. E o que a gente fala aqui, e a forma como o assunto foi tratado da semana passada para cá, é mais sobre amor, sobre afeto, carinho.
eu fiz o meu movimento até porque estou namorando e não é justo com o meu namorado, que eu tenho uma vida que nunca foi escondida, mas também cheia de reservas. Então, acho que eu fico feliz de poder, como eu disse, ser quem eu sou diante dos olhos de todos e também ser avaliado pelas coisas que eu sou capaz de fazer, né? Para focar o nosso debate, inclusive, naquilo que precisa ser feito para o nosso país, mais do que sobre orientação sexual. Eu sou governador de um estado que estava quebrado, não conseguia pagar as contas em dia, atrasando o salário dos servidores, atrasando o pagamento de fornecedores, de prestadores de serviço. Está tudo rigorosamente em dia, hospitais que recebiam atrasado, servidores que recebiam atrasado, todos estão recebendo em dia os seus pagamentos, e o Estado está até fazendo investimentos agora importantes em áreas estratégicas. Então, é uma forma de tentar demonstrar, olha, não é sobre orientação sexual, né? É sobre transparência, sobre integridade e sobre capacidade de entregar resultados para a população. Ainda falando da repercussão política da sua entrevista, como é que o senhor analisa o incômodo de determinados setores da esquerda com o anúncio que o senhor fez? Houve manifestações aí negativas, né? São, às vezes, mesmo lado de uma... Aliás, lados diferentes de uma mesma moeda, né? Dentro desse radicalismo da política brasileira, veja que o foco destas pessoas é destruir o outro, né? Não é construir algo. Acho que isso deixa muito claro, né? Essas lideranças, né, políticas que usam deste fato para tentar me atacar, sejam de direita ou de esquerda, mostram que o foco está em destruir as outras pessoas e não em construir algo. Eu não vou falar mal delas aqui, como falaram mal de mim, porque não é a minha prática política. A minha forma de ver a política é justamente me focar mais no positivo. E teve muita liderança de esquerda também que exaltou, para citar lideranças locais aqui, Manuela Dávila, a deputada Maria do Rosário, a deputada Fernanda Melchiona, entre outras lideranças importantes da esquerda brasileira que se desprenderam da sua visão política, ideológica, programática, da diferença que a gente tem, para exaltar, né, um ponto de convergência. Que bom, eu acho que é possível sim a gente fazer política focando nas convergências e construindo, ao invés de se preocupar em destruir o outro. O senhor é um governador de um estado importante, é homem, é branco, o senhor teve o privilégio, inclusive, de dar essa declaração numa emissora de grande alcance nacional, né, a declaração que repercutiu, e eu pergunto, como é que o senhor avalia a situação de todas aquelas outras pessoas que não tiveram a oportunidade que o senhor teve de declarar, e eu já chamo a atenção para o caso do Rio Grande do Norte, porque no dia que o senhor deu a declaração, no momento da repercussão, a governadora aqui do estado também deu declarações dizendo o seguinte, que ela nunca teve a vida privada dela dentro de um armário, né? Então, como é que o senhor avalia a situação das pessoas que não tem, não só ela, mas outras pessoas que não teve o privilégio de declarar da forma como o senhor declarou? Quero agradecer também a manifestação da governadora Fátima, afetuosa, carinhosa e cuidadosa com o tema, né? Como deve ser. Eu também não tive a minha vida dentro de um armário, eu simplesmente não expunha, não tratava do tema, mas achei que era um momento importante de tratar e verbalizar e falar mais alto a respeito disso, até por conta, como você falou, dos privilégios que eu possa ter por ser homem, branco, ser filho de professores universitários, uma família que me deu toda a condição, o carinho e o suporte necessário para eu desenvolver os meus potenciais, diferentemente de tantas outras pessoas que, além de serem discriminadas por serem LGBT, serem também mais vulneráveis, né, por estarem em comunidades pobres, negras ou outras minorias aí associadas a essa condição de orientação sexual. Então, sem dúvida nenhuma, eu acho ainda mais importante poder usar desse espaço que eu tenho para falar a respeito, fugindo dos preconceitos e dos estereótipos e mostrando, né, que podem estar em qualquer lugar. Eu tenho orgulho de ter aqui no nosso governo a primeira secretária adjunta de Estado, né, ocupando uma função importante, transexual. E assim como tenho orgulho de, ao longo do meu mandato, dos meus mandatos, desde vereador em Pelotas que eu fui, prefeito e governador, sempre tratar do tema da igualdade, dos direitos LGBTs, assim como dos direitos das mulheres, os direitos
dos negros, combate ao racismo, entre tantas outros enfrentamentos do tema da desigualdade, da luta pela igualdade, pela tolerância, pelo respeito, sempre foi pauta dos meus mandatos, independentemente de eu falar publicamente sobre este tema ou não. E agora tantas outras pessoas antes de mim, né, enfrentaram lutas com muito mais preconceito para que eu pudesse chegar hoje com segurança e tranquilidade para falar sobre esse assunto, sabendo que haveria mais acolhimento. Tantas outras pessoas no passado enfrentaram mais preconceitos em relação ao tema, que eu não quero me dizer aqui qualquer exemplo ou me alçar a uma posição que não me acharia por direito me colocar de líder dessa luta. Tem muito ativismo importante sobre esse tema, é importante a luta desses ativistas, e eu vou estar nas posições que estive, né, e que estou nesse momento, ajudando do jeito que posso. E foi definitivo para o senhor definir disputar as prévias do PSDB visando uma possível candidatura à presidência? Fui convidado por deputados do PSDB, vieram ao Rio Grande do Sul, me provocaram para entrar nesse debate, pensando aqui que eu tenho algo a falar para o Brasil sobre o que estamos fazendo aqui no Rio Grande do Sul. Como eu falei, um estado que tem a pior situação fiscal do Brasil, isso quem diz são análises econômicas feitas por consultorias independentes, aí mostram a situação das contas públicas. Eu entrei num estado que não conseguia pagar as contas em dia, viramos esse jogo, o estado tem regularidade nos seus pagamentos, promove investimentos, está se modernizando. Então, fui provocado pelos deputados e senadores do meu partido e entendo que tenho algo a colaborar e por isso me lancei nessa jornada para ajudar a construir um caminho alternativo para o Brasil. Qual o principal argumento que o senhor vai levar para convencer os seus colegas partidários de que o seu nome pode ser viabilizado aí na chamada, inclusive, terceira via que o país já começa a discutir? Não existe uma conta matemática, né, Virgínia, assim, uma ciência exata que diga, ó, junta isso com aquilo, faz essa conta, essa fórmula e você tem aqui a candidatura. Eu acho que é sobre a gente se apresentar, a gente usa a oportunidade das prévias para mostrar o trabalho da gente, né? O PSDB tem muito bons quadros, o governador João Dória de São Paulo é um quadro importante da política e que administrativamente cumpre um trabalho importante no estado de São Paulo, viabilizando investimentos. Na própria pandemia, teve uma atuação destacada para viabilizar a vacina. O senador Tasso Gereissati, do Ceará, tem a minha maior admiração, fez um trabalho exemplar como governador e hoje como senador. O ex-senador Arthur Virgílio, ex-prefeito de Manaus, também tem atuação relevante na política e experiência administrativa. Então, são muito bons quadros. Acho que é a oportunidade de cada um se apresentar para os filiados, para o colégio eleitoral do partido e, apresentando o seu trabalho, buscar o entendimento dos colegas de que o nosso nome, a nossa cara, o nosso jeito de agir, o nosso estilo, melhor se conecta aos sentimentos das ruas, mas com absoluta humildade, com tranquilidade, né? Porque política não é sobre a gente, não é para atender o meu interesse pessoal, a aspiração pessoal de ser presidente, é para ajudar um projeto para o país. Então, se entenderem que esse projeto, né, a gente tem um entendimento de um projeto comum para o país, tem que buscar uma liderança. Então, tem que entender qual é a liderança que melhor vai conseguir se conectar com o sentimento das ruas. Talvez, pela experiência administrativa que já mostrei aqui, pela juventude, por ser uma cara nova, enfim, possa ser entendido como alguém que tenha a contribuir nesse processo. Se não, se entenderem que o país quer alguém mais sênior, alguém com outro estilo, eu digo, política é sobre os outros, não é sobre a gente, né? Então, eu me apresento e busco a adesão. Se não houver, vamos ajudar aqueles que entendem se podem viabilizar uma alternativa. O importante é que o Brasil precisa cicatrizar as feridas, e eu entendo que Lula, por exemplo, não vai curar as feridas deixadas por Bolsonaro, porque faz parte dessa cicatriz, vamos dizer, né? Faz parte desta ferida, se incendiou ao longo dos anos do governo do PT, uma luta de nós contra eles, né? Como se fosse o bem contra o mal, e isso foi gerando esse radicalismo, foi incentivando uma reação contrária que gerou o Bolsonaro. O Bolsonaro é resultado, muito infelizmente, desta tentativa do PT
e de Lula de se mostrarem como os únicos honestos, os únicos que se importam, os únicos que fazem. E não é assim, a política eu não entendo a política desse jeito, né? A gente tem que fazer, como eu disse, com mais humildade, com mais equilíbrio, com mais sensatez, trazendo para o bom senso o diálogo, a conversa política. Eu acho que o Brasil precisa encerrar esse capítulo dessa disputa e criar um caminho novo. É nesse sentido que eu espero me apresentar. A gente teve, na pesquisa para a entrevista, a gente viu que o senhor deve ter hoje, não sei se está mantido isso, uma conversa com o prefeito de Salvador, ACM Neto. Como é que está a construção dessa terceira via? O ACM é um das lideranças que está trabalhando a construção dessa terceira via. Como é que está isso? Eu já aproveito junto a uma outra pergunta. Como é que está isso? E se há a possibilidade dessa construção da terceira via com o seu nome incluir o MDB? Eu teria uma ida a Brasília hoje, que acabou sendo suspensa, então essa reunião não acontecerá hoje, mas é uma reunião que está por ser marcada já há algum tempo, e a gente já conversou por telefone, já conversou pessoalmente em outras oportunidades, com a ACM Neto e eu, assim como com outras lideranças. Falei com o presidente do MDB, Baleia Rossi, com o presidente do Cidadania, o Roberto Freire, assim como falei com a presidente do Podemos, a Renata Abreu, com o presidente do PSD, o Kassab. Temos conversado com cada um deles, né, dessas forças que estão ao centro, né, o que a gente chama o centro democrático, mais longe dos extremos, dos polos, que estão aí se enfrentando. Eu falei que política não é sobre a gente, é sobre os outros, mas é legítimo que cada partido tenha a aspiração de protagonismo no processo eleitoral. Então, é um processo que é de aproximação naturalmente lenta, né, na medida em que é legítimo que cada um busque protagonizar. É legítimo que no DEM haja um grupo, né, que busque viabilizar uma candidatura própria através do ex-ministro Mandetta. É legítimo que haja isso também no PSD, onde o Kassab fala, né, sobre viabilizar uma candidatura pelo PSD, provavelmente do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Então é um momento ainda que a gente está há mais de um ano e 2 meses da eleição, em que cada um esteja buscando viabilizar a condição de protagonizar o debate. O importante é que nós nos mantenhamos conversando, dialogando, com respeito, para, né, se houver um entendimento no momento adequado, promover essa aproximação e, eventualmente, uma aliança, porque o Brasil vai precisar, não apenas para ganhar a eleição, mas principalmente depois para governar, de uma composição, né, em torno de uma agenda, não em torno de um candidato. Eu sempre fiz questão de não fazer aliança em torno de mim e do meu nome, porque não é sobre quem vai ser eleito apenas, é muito mais sobre qual a agenda que vai ser levada adiante. Então é importante fechar apoio em torno de uma agenda de transformação que deve envolver reforma tributária para tornar o país mais simples para o empreendedorismo, que deve envolver combate às desigualdades com programas claros de transferência de renda, promoção de dignidade da população através de programas consistentes de habitação, de saneamento, melhoria das oportunidades através da educação, que está deixada de lado, infelizmente, no Brasil de hoje, e respeito à diversidade, não apenas de orientação sexual, mas toda a diversidade da nossa população, e respeito ao meio ambiente, a sustentabilidade ambiental vai ter que entrar no foco como eixo principal de um plano de desenvolvimento para o país, na medida em que é um tema mundial, e o Brasil, com a mais rica biodiversidade do mundo, a maior área florestada, tem que liderar esse processo, tem que estar à frente deste tema para poder estar no centro do mundo e no centro das decisões mais importantes do planeta. Eles estão tentando construir juntos essa alternativa fora do radicalismo Bolsonaro-Lula. Mas o senhor acredita que esses partidos já estão maduros suficientes para encontrarem essa terceira via? Ou cada um vai defender o seu interesse para que a terceira via seja construída? Neste momento, há 1 ano e 2 meses e meio da eleição, eu tenho como absolutamente legítimo que os partidos insistam, né, em viabilizar as suas candidaturas, especialmente porque, nesse momento, não tem nenhuma alternativa despontando nas pesquisas de opinião, né? Não que a pesquisa decida a eleição, ainda mais há 1 ano e tanto da eleição, mas não tem nenhuma candidatura nesse momento que possa se dizer, né, viável para furar a polarização. Então é legítimo que os partidos estejam buscando dar viabilidade às suas próprias candidaturas,
o importante, como eu disse, é manter a disposição de dialogar. E eu vejo essa disposição de diálogo, de conversar, de buscar compor, no momento apropriado, que eu diria que seria mais ao final deste ano, início do próximo ano, principalmente, eu entendo que vai estar se amadurecendo um processo de composição política para uma aliança em torno de uma candidatura, de um projeto para o país. O senhor já comentou que avalia que errou ao votar em Bolsonaro na última eleição, Haddad e Bolsonaro. O senhor já pensou, já tem alguma avaliação se essa situação voltar a se repetir? O país não pode ficar nessa escolha entre um programa econômico que foi ruim, né, embora se tenha tido, ao longo do mandato do presidente Lula, alguma sensação de bem-estar promovida por um crescimento econômico, a verdade é que aquilo foi artificial e cobrou uma conta muito pesada depois, ao longo do governo Dilma, né? Uma recessão profunda em 2015 e 2016, a mais profunda da nossa história. 14 milhões de desempregados lá em 2016, 2017, a gente tinha no país, um desemprego recorde naquele momento, por conta de toda uma forma de governar que gastou mais do que podia, quebrou o país, arrebentou a nossa credibilidade, acabou forçando os juros a serem elevados, uma falta de plano de desenvolvimento de longo prazo para o país, buscando consumir tudo no curto prazo para gerar uma percepção para a população de, como eu disse, de bem-estar, né? Então, a gente foi mais ou menos o seguinte: para poder se sentir bem no curto prazo, a gente cavou um buraco muito grande no longo prazo, mais à frente no caminho, e o país foi jogado nesse buraco, né? O buraco no qual o país foi lançado é em função de uma política econômica irresponsável que se teve naquele tempo, especialmente do segundo mandato do presidente Lula. E, de outro lado, né, a escolha do Bolsonaro seria a escolha por manter esse nível de confronto, de conflito, de uns contra os outros, e até de ataque à democracia, e também a falta de uma agenda para o país. Não tem uma agenda, as pessoas não lembram nem o nome do ministro da Educação, que é o quadro mais importante, ao lado desse tempo de pandemia, do ministro da Saúde, uma vez que a educação está sendo profundamente afetada pela própria pandemia, não tem projeto e visão de futuro para o país. Trata-se de alguém que ataca todas as instituições, ataca o judiciário, ataca governadores, ataca prefeitos, ataca o Congresso, ataca a imprensa, porque quer exercer de forma autoritária o poder. Está errado isso, né? O país precisa buscar serenidade, a gente precisa buscar paz, né, para botar a energia naquilo que realmente importa. Se é para fazer política do contra, não pode ser uns contra os outros, tem que ser contra a miséria, contra a fome, contra o desemprego, contra o poder pelo poder. Eu vou trabalhar tudo que posso para evitar esse segundo turno, né, e tenho confiança que encontraremos na população, no seu sentimento, nas suas mentes, nos seus corações, esta mesma vontade. E que análise o senhor faz agora? O senhor citou exatamente o número. Nós tínhamos naquele governo 14 milhões de desempregados, agora nós temos 14,8 milhões de desempregados. Que avaliação o senhor faz da política econômica do atual governo? As circunstâncias são diferentes. Nesse momento, naquele momento do governo Dilma, né, eram 14 milhões de desempregados, com o mundo crescendo, as economias emergentes crescendo mais ainda. O Brasil estava sozinho em recessão. Nesse momento, a gente tem, até por justiça dizer, enfrentamos uma crise mundial, né? O mundo entrou em recessão no ano passado em função da pandemia, mas, né, não estou aqui defendendo e tirando a culpa e a responsabilidade do atual governo. Tem responsabilidade também. Agora, não posso comparar as duas circunstâncias. Lá, o mundo crescendo, países emergentes crescendo mais ainda, o Brasil em recessão, lá em 2015 e 2016, governo Dilma. Agora, uma crise mundial que afetou, através da pandemia, a economia também, e que gera também esse ambiente negativo no Brasil, e, junto disso, uma atuação irresponsável do governo no enfrentamento da pandemia, tanto do ponto de vista sanitário, porque expôs, né, do ponto de vista da saúde da população, porque expôs as pessoas ao risco do contágio, simplesmente para sustentar um discurso ideológico do presidente, jogou os brasileiros
a exporem-se ao vírus e nos fez perder vidas humanas, né? Milhares de pessoas, mais de 500 mil de brasileiros perderam suas vidas, seguramente muitas delas evitáveis, essas perdas. E, de outro lado, a economia também sofrendo mais do que deveria, na medida em que o governo gerencia de uma forma totalmente errada a própria pandemia e, consequentemente, a economia também acaba sofrendo. Falta agenda, as privatizações não andam, as ações de responsabilidade fiscal não são tomadas, né, para garantir equilíbrio nas contas, que gere melhor ambiente de credibilidade, de confiança para o futuro do país. Infelizmente, o Brasil paga um preço muito alto por ter um governo sem uma visão clara de futuro. Nesse contexto, o senhor é contra ou a favor do impeachment do presidente Bolsonaro? Eu tenho que guardar a responsabilidade de ser governador do Estado e falando em nome de 11,5 milhões de habitantes, né? Sou cidadão, sou agente político, mas sou também governador para todos os gaúchos. E tenho uma responsabilidade nesse pacto federativo em relação às minhas posições em relação a esse tema. Os fatos são muito graves, precisam de rigorosa apuração e parece ser inevitável a abertura de um processo para investigação, inclusive através de um processo de impeachment. Isso é diferente de defender o impeachment propriamente dito, na medida em que há um processo em que precisa se investigar a conduta, oportunidade de defesa ao presidente, mas o que nós temos até aqui parece indicar que a admissibilidade do impeachment, né, o primeiro passo, que é o presidente da Câmara dos Deputados aceitar a abertura do processo, já há razões suficientes para que submeta a análise num processo organizado, através de comissão e depois do plenário da Câmara, sobre a responsabilidade do presidente ou a irresponsabilidade na gestão da pandemia e, pior ainda, nesses dados tão graves em relação a superfaturamento na compra de vacinas e direcionamento da compra das vacinas. O senhor, no caso, é a favor da abertura do processo, é isso? Eu estou dizendo pela análise que faço, né, com alguma distância, né, parecem sim haver elementos suficientes para abrir. Parece ser o caso de abrir o processo, mas esse é um juízo de admissibilidade que cabe ao presidente da Câmara dos Deputados, no meu entendimento, no conjunto da obra, né? Porque não é apenas o superfaturamento da compra da Covaxin, né, esse direcionamento. Se trata da negativa da compra da Pfizer, a compra direcionada da Covaxin com superfaturamento e, no conjunto da obra, ainda uma gestão temerária da pandemia que expôs milhares de brasileiros, certamente, a um contágio que poderia ter sido evitado. O presidente optou por um caminho errado, né, e isso também gera a possibilidade de análise da sua própria conduta e da sua responsabilidade na gestão da pandemia. Então, parecem haver elementos suficientes. Agora, esse juízo quem faz é o presidente da Câmara dos Deputados. Na sua avaliação, o presidente tem responsabilidade por uma parcela das mortes que aconteceram no Brasil devido à pandemia? Infelizmente, sim. Infelizmente, na medida em que gerou a confusão, né? Numa pandemia, você tem um único inimigo. O inimigo é o vírus. O inimigo é o Covid. É ele que deve ser combatido, pois o presidente optou por criar inimigos e divisão entre nós mesmos, entre a população. No momento que deveria unir a população contra o vírus, ele dividiu ainda mais a nossa já dividida sociedade brasileira, por conta do estressamento do debate político, simplesmente para sustentar o seu discurso ideológico. Isso é muito ruim, né, e gerou, sem dúvida nenhuma, confusão e enfrentamento na própria sociedade, que fez com que se expusesse a população mais ao risco, na medida em que contrariou e atacou, enfrentou aquilo que foi consagrado mundialmente, né? As medidas de distanciamento, o uso da máscara, né? A não aglomeração. O presidente foi na direção contrária, foi mais do que omissão, portanto. Se ele tivesse simplesmente se omitido, já seria gravíssimo. Mas não foi só omissão, ele liderou na direção contrária, enfrentou as medidas sanitárias que mundialmente são entendidas como as mais adequadas para preservar a vida da população. O Rio Grande do Sul recebeu ajuda suficiente para enfrentar a pandemia do governo federal, governador? Nós tivemos uma boa interlocução com o Ministério da Saúde para implementar novos leitos,
a compra de respiradores, fizemos tudo isso com absoluta transparência, não há qualquer investigação em relação ao Rio Grande do Sul no uso dos recursos, não há nenhuma apuração, inclusive a compra dos respiradores aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, foi com um dos menores preços entre todos os estados, enquanto teve estado comprando por cerca de R$200 mil respirador, aqui nós compramos por R$50 mil os respiradores. Então, com muita responsabilidade, houve a gestão dos recursos aqui no nosso estado, houve apoio, mas, né, como eu disse, o apoio aconteceu até muito por conta do Congresso. A transferência de recursos para repor perdas, por exemplo, não foi uma decisão do governo federal, foi uma decisão do Congresso Nacional que votou uma medida, né, a revelia, inclusive, do governo, para dar suporte aos estados financeiramente e evitar que houvesse colapso nos serviços públicos. Eu não sei se o senhor está informado sobre isso. O PSDB ele é o partido que tem a maior bancada na Assembleia Legislativa atualmente, aqui no Rio Grande do Norte. Mas há informações de que essa bancada ela deve migrar para um outro partido, porque haveria um interesse local aqui de apoiar uma candidatura mais alinhada ao bolsonarismo. O senhor tem conhecimento de alguma informação sobre isso e, tendo conhecimento ou não, tomando conhecimento agora, pretende fazer algum movimento para tentar evitar essa saída desses parlamentares, já que todo o Estado será importante na eleição que vem? Não, claro, o Rio Grande do Norte é super importante, a cidade de Natal, especialmente, né, onde há esta participação na prefeitura, são importantes e nós vamos trabalhar para que se evite, né, a perda de quadros políticos, até não apenas pela força para que um projeto do PSDB se viabilize nacionalmente, mas também por conta de firmemente acreditar que o PSDB é o partido que consegue aliar uma visão econômica responsável, de desenvolvimento, de responsabilidade e, ao mesmo tempo, de sensibilidade social, de visão de inclusão, de responsabilidade com as pessoas que mais precisam. Eu espero que a gente possa evitar perdas de quadros, não só no Rio Grande do Norte, como no restante do Brasil. Aqui no Rio Grande do Sul e em outros locais, nós estamos viabilizando o crescimento do partido, né? Estamos trabalhando filiações novas de quadros que já estão nas assembleias legislativas, na Câmara dos Deputados. Eu espero dar colaboração a partir de um projeto nacional para que as pessoas se entusiasmem em relação ao próprio partido e ao projeto do país. Como é que o senhor avaliou, governador, aquele encontro do ex-presidente Lula com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso? É absolutamente natural, deveria ser absolutamente natural em qualquer democracia, né? O presidente Fernando Henrique tem o meu maior respeito. Como eu disse, o presidente Lula tem fortes divergências, mas é um ex-presidente da República. Claro que tem um ponto delicado na medida em que não se trata apenas do ex-presidente, se trata de um potencial candidato, né? Fossem apenas ex-presidentes, não fosse o presidente Lula um possível candidato, seria um outro tipo de conversa. Do ponto de vista estratégico, político, eleitoral, ruim, né? Mas do ponto de vista da democracia, eu entendo que é salutar que possam conversar dois ex-presidentes, guardando algum cuidado em função até o próximo processo eleitoral. O ex-presidente Lula concedeu entrevista à Tribuna do Norte, se não me engano, há umas 2, 3 semanas. E, na entrevista, ele disse que, se eleito novamente, ele vai acabar com o teto de gastos. Qual é a sua opinião com relação ao teto de gastos? Não é a melhor alternativa, mas foi a necessária, inclusive, para buscar retomar credibilidade em função justamente do que o ex-presidente Lula fez, né? O teto de gastos ele foi uma necessidade para demonstrar claramente responsabilidade com as contas públicas depois de um período de irresponsabilidade que foi conduzido pelo PT, pelo presidente Lula e pela presidente Dilma, onde se gastou mais do que se arrecadava. O país terminou lá, o período Dilma, com 150 bilhões de reais de desequilíbrio entre a receita e a despesa, ou seja, gastando mais do que arrecadava. As pedaladas fiscais, as famosas pedaladas pelas quais a presidente Dilma foi cassada, foi retirada do mandato, foram justamente um mecanismo para que o governo, sem ter dinheiro para pagar os benefícios sociais,
a Caixa Econômica Federal pagava sem receber o recurso do governo. Isso foi a pedalada, né? Por quê? Porque o governo estava quebrado. E aí, toda essa situação fiscal irresponsável com que geriram o governo gerou a necessidade do país poder, para tentar buscar credibilidade novamente, junto a investidores. É importante lembrar aqui às pessoas que o país tem uma dívida pública que ele rola, né? Ele emite títulos da dívida para se financiar e paga juros por isso. Se o país parece que vai quebrar porque está desequilibrado, menos pessoas se dispõem a vender títulos para o país, né? Ou vão comprar os títulos do país apenas se houver uma remuneração que compense o risco de o país quebrado não pagar os seus compromissos. E aí tem que aumentar juros. Então, o teto de gastos é uma forma de tentar demonstrar para investidores, para esses que compram os títulos, né, para quem vai escolher onde vai colocar o dinheiro no mundo, que o país tem responsabilidade, que vai equilibrar suas contas, que não vai expandir os seus gastos para além das suas possibilidades. Eu digo que ele é um mecanismo ruim porque ele acaba limitando e travando alguns investimentos, né, mas foi um remédio mais amargo necessário para mostrar responsabilidade depois de um período de inconsequência na gestão econômica do país, na gestão fiscal, conduzido pelos governos do PT. Eu acho que o país deve avançar na direção, como eu disse, de reformas administrativas, privatizações e outras ações que ajudem a demonstrar suficientemente a responsabilidade para que aí sim, né, no médio prazo, o país possa, quem sabe, se liberar do teto de gastos. O governo está encontrando dificuldades de incluir aí, pelo menos no universo, fala-se em 2 milhões de brasileiros, né, que estariam para ser incluídos aí nesses programas sociais, justamente por causa do teto de gastos. Qual seria a alternativa que o senhor ofereceria ao país numa situação como essa? Sem dúvida, né? A gente precisa focar, como eu disse, em construir ambiente econômico para gerar crescimento, para gerar emprego, renda para a população. Aí tem que melhorar a produtividade do país. E a produtividade vem, Virgínia, de nós tornarmos mais simples a relação de quem empreende com o Estado, com o fisco, com a Receita, né, a Fazenda, o que arrecada os impostos. Você tem, por isso, a reforma tributária como um caminho muito importante para que simplifique essa relação, porque, veja, você tem uma combinação perversa aqui, uma combinação muito ruim. Se, de um lado, o país quebrado precisa emitir títulos da dívida, e precisa de gente que compra esse título, e para isso ele precisa aumentar os juros, e, de outro lado, é muito complexo empreender no Brasil, criar um negócio, abrir uma empresa, porque você pode ser... o sistema tributário é ruim, a burocracia é pesada, tudo isso desestimula. Imagina você, quem está nos assistindo aqui, tomar uma decisão nessa condição. Olha, de um lado, o governo me oferece tanto de rendimento se eu comprar títulos dele. E, de outro lado, se eu quiser empreender, abrir negócio, abrir uma empresa, é difícil, é complexo, e eu posso ainda ser multado, é mais arriscado, então vou comprar título do governo, não vou empreender. E aí o dinheiro começa a ir, né, para sustentar o governo. Aí são os rentistas, aqueles que querem a rentabilidade, né, da compra de títulos, sem precisar gerar um emprego, sem precisar gerar um emprego. Então você precisa trabalhar nas duas frentes: reforma tributária, reforma administrativa para gerar a redução do gasto público, as privatizações, tudo isso ajuda a promover equilíbrio nas contas, melhora o ambiente econômico, gera crescimento, né, e gera, por esse crescimento, a possibilidade de, não só pelo crescimento, como pela redução das despesas, a possibilidade de ampliação do investimento público nas áreas mais estratégicas, entre elas do combate às desigualdades, com programas sociais que ajudem a promover a população, a inclusão da população mais vulnerável, mas também reconhecendo que tem uma parcela da população que não vai conseguir ser incluída porque a empregabilidade nessa nova economia exige um nível de qualificação que, infelizmente, algumas pessoas já ficaram à margem. E aí o governo tem um papel importante em programas de habitação, em transferência de renda, além do Bolsa Família, de outros programas que podem e devem ser aperfeiçoados para atingir os seus propósitos aí de dar mínima condição de dignidade para essas famílias. Mas não tem
uma oposição entre uma coisa ou outra. Ou vai ser responsável com as contas, ou vai ser sensível com a população. Não, a gente tem que ser nas duas frentes. Responsável com as contas e com sensibilidade atender as pessoas que mais precisam. Aproveitando que a gente citou o ex-presidente Lula, eu queria saber do senhor qual é a sua opinião com relação a essa questão dos processos judiciais dele, que as decisões têm sido revertidas, e como é que o senhor avalia a possível candidatura dele, agora que ele está podendo concorrer? Vejam que é importante lembrar aqui, e também para que a população entenda, né, os processos do ex-presidente Lula, não houve nenhuma decisão pela inocência, houve uma revisão por conta da formalidade, entendendo que o juízo, o local, Curitiba, não era competente para tomar aquela decisão, e aí derrubou a sequência de decisões. Agora é importante lembrar que depois da sentença do ex-ministro Sérgio Moro, teve a sentença no TRF4, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por um colegiado de desembargadores federais, e depois confirmada no Supremo Tribunal Federal. Houve uma análise em cada uma dessas instâncias, e houve em cada análise, né, eu sou bacharel em Direito, há uma análise preliminar de competência, né, ou seja, antes de analisar o mérito, se é culpado, se não é culpado, se é criminoso, portanto, ou não, há uma análise em cada uma dessas etapas sobre a competência, que significa entender se aquele juízo, se aquela sentença veio de um juiz competente no sentido de ter a atribuição, de ter para ele esta função sobre esta causa, ou se deveria ser de outra instância, né? E em cada uma das análises entenderam que era competente o juízo. Quando veio para o recurso no Tribunal Regional Federal, passaram pela análise de competência e entenderam que o juiz Sérgio Moro era competente. Depois vai ao Supremo Tribunal Federal e entende que é competente. 5 anos depois, tanto tempo depois, se decide que não era competente. Então, demonstra uma falha grande do nosso processo judicial, da tramitação desse processo, uma falha do sistema, eu diria, judicial, porque fizeram toda essa tramitação analisando que era competente. Tempos depois, anos depois, revisam isso, tem algo de errado aí. Mas, enfim, a gente respeita a decisão judicial e parte para as discussões que devem nortear esse debate político sobre o futuro do Brasil. Acho que depois do ex-presidente Lula ter sido candidato em 89, em 94, em 98, em 2002, em 2006, e ter protagonizado o processo político em 2010, ao lado da presidente Dilma em 2014, em 2018 tendo sido candidato novamente, que aí foi cassada a sua candidatura, acho que o Brasil precisa saber criar algo novo, né? Não é possível que em mais de 30 anos nós não sejamos capazes de forjar, inclusive na esquerda, novas lideranças. É uma pena que a atuação política do ex-presidente sufoque o surgimento de novas lideranças, inclusive na esquerda. A gente já está caminhando para o final, mas a gente sabe que o tema corrupção vai estar presente nas eleições de 2022. E o partido do senhor, o PSDB, também administra alguns casos dentro desse partido. O senhor candidato aceitaria no seu palanque um apoio do ex-governador Aécio Neves, por exemplo? Sem dúvida nenhuma, o partido tem os seus problemas. Eu fui a favor de abrir-se a comissão de ética para a expulsão do ex-senador e ex-governador, hoje deputado federal, Aécio Neves. Eu defendi isso, não me resigno, não me conformo que o partido não tenha sequer se disposto a debater o tema em âmbito da comissão de ética. Acho que era o caso, pela conduta que o ex-senador apresentou ali, mas tomou a decisão de não fazer esta análise no âmbito da comissão de ética. Eu não tenho uma relação com o hoje deputado Aécio Neves, ele exerce o seu mandato, explica-se diante dos processos que tem, não tenho essa relação e não pretendo tê-lo na minha eventual campanha ou mesmo na pré-campanha dentro agora das prévias do PSDB. Se o senhor não viabilizar sua candidatura à presidência, o senhor não vai concorrer à reeleição no Rio Grande do Sul? Eu já não concorri à reeleição como prefeito em Pelotas, embora tivesse quase 90% de aprovação, e isso pode ser atestado até pelos 90% de votos que eu tive para governador em Pelotas, que é a terceira maior cidade do Rio Grande do Sul, e onde eu fui prefeito. Já declarei que não serei candidato antes mesmo de qualquer
especulação sobre uma outra candidatura. Então, desde o início do meu mandato de governador, sempre deixei claro que não concorreria à reeleição em qualquer hipótese. Então, não serei candidato, e digo mais, se eventualmente se viabilizar um projeto nacional, né, também será de um mandato apenas, até porque eu entendo que o próximo mandato, o próximo presidente, ele tem que ajudar a cicatrizar as feridas, já falei isso aqui, tem que ajudar a cicatrizar as feridas, a estabilizar o país, serenar os ânimos, né? E se ele for um eventual candidato à reeleição, no primeiro dia de governo ele passa a ser atacado por bolsonaristas e por petistas, por lulopetistas, né? Então, acho que é importante para que a gente possa trazer o debate para o que realmente interessa, né, na vida das pessoas, que a gente possa ajudar o país a voltar para o bom senso, e uma candidatura à reeleição do futuro presidente da República atrapalharia nesse processo. Eu entendo que o próximo presidente deve ser por um mandato apenas. Se for sob a minha liderança, terão essa garantia na medida de cumprir a palavra, na medida que eu já cumpri como prefeito, vou cumprir como governador e pretendo cumpri-la também, eventualmente, né, se esse projeto se viabilizar. Sua opinião, contra ou a favor ao voto auditável, governador? Eu acho que não há elementos nenhum aí para sustentar que se faça uma mudança do processo eleitoral nesse momento. Parece ser muito mais a tentativa de criar confusão, né? Acho que o presidente Bolsonaro, especialmente, eu não acho que seja a intenção de todos que defendem, acho que muitos defendem com legitimidade, com a sua razão, o voto auditável. Parece algo interessante, em princípio, né? Por que não auditar? Por que não imprimir os votos? Parece interessante, só que, né, já foi feito teste no passado, em anos anteriores, em outras eleições. O processo da impressão do voto é mecânico, né? Quantas vezes as pessoas que estão nos assistindo aqui foram comprar algo pagando com cartão e a maquininha ali comeu o papel, enrolou, deu problema, a bobina, a tinta não imprimiu? Quantas vezes isso acontece com a impressora dentro de casa? É um inferno a relação com a impressora, sempre tranca, trava, não imprime, come o papel, é sempre aquela coisa. Então, esse processo mecânico, ele promete dar muito problema, né? Então, me parece que, especialmente os bolsonaristas, o presidente, seguramente, a sua claque, né, defende esse processo, não efetivamente querendo o voto auditável por desconfiança do processo eleitoral, até porque, durante 30 anos, o presidente foi eleito deputado, né, com esse processo eleitoral eletrônico, né, pelo menos de um tempo para cá, desde 98 para cá, e os seus filhos foram eleitos, né, deputado, senador, vereador, neste processo, né, com esse processo que ele está contestando, que ele foi eleito. Então, me parece que ele quer mais uma história de se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, que é, se viabilizar o voto impresso, vai dar problema nas impressões e vai levar tempo para auditar, né? Abre um espaço de tempo para aumentar a contestação, ficar dias, semanas, né, pedindo recontagem, e aí vai se criando um clima ruim em relação ao processo eleitoral. Se não viabilizar o voto auditável, eles vão ter o direito de ficar questionando, mas por quê? É para ter fraude, enfim, dentro de uma mesma estratégia que foi a de Donald Trump. Não é nenhuma novidade isso, né? A gente viu isso acontecendo nos Estados Unidos, a tentativa de questionar a legitimidade dos votos. Então, é especialmente perigosa essa alteração de modelo de sistema eleitoral, de votação, especialmente sob Bolsonaro, né? Sob Bolsonaro, que é alguém que contesta todo o sistema, que ataca STF, que ataca Congresso, que ataca a imprensa, que ataca governadores, que ataca todo mundo, né? Todos estão errados, todos são uma conspiração na cabeça dele, e até a votação agora. Então, muito perigoso que se faça qualquer alteração no modelo eleitoral, especialmente sob um presidente que insiste em contestar, em atacar, quer criar a confusão a todo momento. Eu lhe agradeço em nome do Sistema Tribuna de Comunicação. Muito obrigado. Espero que quando o senhor vier ao Nordeste, o senhor conceda a entrevista para a gente ao vivo, lá na tribuna. Viu? E lhe desejo. Que bom, será um prazer. Obrigado a vocês, obrigado pela atenção. Obrigada, Até uma próxima. Valeu, obrigado. Tchau.